Liderança do Centrão já tem um Bolsonaro favorito para disputar a presidência em 2026. Quer saber qual é? Vamos perguntar aqui pro Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Então, Pedro, já a gente até entre os Bolsonaros, até dentro do clã tá rolando briga pra ver quem que vai ser o sucessor do Jair, né? Vai ser o Eduardo? Vai ser a Michelle? Vai ser o Flávio? E Não, alguns querem não mais vai que ser o outros, Jair, né? né? Eduardo vai lá, dá entrevista de capa pra Veja, tá doidinho pra ser candidato a alguma coisa. Carlos Bolsonaro. Você viu aquele discurso dele falando sobre. Ele lançou um vídeo com um discurso, cara, claramente discurso dele de candidato presidencial, dizendo que tem que colocar o Brasil acima das picuinhas e coisa do tipo. Gente, E o Flávio não é muito dado a esses discursos gigantes, mas é o dos filhos do Bolsonaro, é o que tem mais experiência política, mais velho, né? Ele articula todas as questões do pai, há muito tempo se ventila o nome dele, e ele tá virando um favorito por conta disso, Sofia. Ele é um cara que conversa mais com diversos parlamentares, tem uma eleição favorita para o Senado e, portanto, é um nome competitivo aí, segundo alguns articuladores do Centrão. Mas tem uma nota do DCM reproduzindo a Bela Megali, se você botar na tela, após descartar Eduardo e Michele, Centrão escolhe outro Bolsonaro para disputar a presidência. Adivinha, ó a família toda reunida. Essa foto realmente é histórica, né? Os filhos nunca gostaram da Michele e tava todo mundo no mesmo carro de som com o Bolsonaro chorando ali, juntinhos, vem na cadeia chegar. Lideranças do Centrão já tem um Bolsonaro favorito para disputar 26, e não é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, nem o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. O nome que ganha força entre os caciques do bloco é o do senador Flávio Bolsonaro, segundo informações da colunista Bela Megali do Globo. O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro é visto como mais moderado e articulado politicamente. A avaliação é de que ele tem mais chances de agregar apoios e viabilizar uma candidatura competitiva contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Embora Bolsonaro ainda não tenha definido quem será o seu herdeiro político, aliados próximos afirmam que o ex-presidente pretende passar o bastão para alguém da família. O Centrão aposta que Flávio teria menos rejeição e mais capacidade de diálogo. Tem uma rachadinha para resolver antes, né? Mas integrantes do grupo já se movimentam para encomendar as pesquisas que testem o desempenho de Flávio nas urnas. É o caso das rachadinhas, segundo eles, é visto como página virada, já que o processo foi arquivado. A prioridade agora é medir o potencial eleitoral do senador. Eu acho engraçado como eles são prepotentes. Página virada para quem, né, Sofia? Não teve punição do crime. Mas não é página virada nem na China, amigo. Não tem nada de página virada. Flávio foi investigado por prática de rachadinhas durante seu mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. Apesar das investigações e de diversas reviravoltas jurídicas, ele não chegou a ser processado. Essa é a questão, ele tá blindado. Se topar o plano, o senador entra oficialmente na disputa interna do clã Bolsonaro. Ao lado de Eduardo e Michele, caberá ao pai bater martelo sobre quem será o seu herdeiro político. Lideranças do Centrão também avaliam que o ex-presidente está caindo na real sobre as suas chances de disputar a presidência em 2026. Nos bastidores políticos afirmam que Bolsonaro entendeu que sua situação eleitoral é praticamente irreversível. Eu duvido que ele não saiba disso, né, Sofia? O Bolsonaro sabe, sabe. Tá fazendo sabe, cálculo com certeza político, né, sabe, gente? sim. E aí, meus caros, é o seguinte, vamos dar contextos pro Flávio. Essa daqui é uma notícia de hoje. E aí a gente precisa trazer aí algumas coisas que aconteceram nos últimos meses, né? No mês passado, o Flávio deu uma declaração falando que acredita que o STF quer condenar Bolsonaro até agosto, o que bate com previsão do Cacá e de diversos juristas. Então, o filho sabe o que vai acontecer com o pai. O senador afirma que a corte está acelerando julgamentos para cumprir o cronograma e condenar o ex-presidente. Na verdade, está dando o direito de defesa e vai condenar o seu pai, né? Ele diz que está acelerando. Não se preocupam mais em disfarçar, fazem as claras, as pressas e as favas para cumprir o cronograma de condenar Bolsonaro em agosto, como já antecipado
por advogados próximos a ministros da corte, escreveu o senador em seu perfil no X. E aí vem as pesquisas, né, Sofia? As pesquisas e as brigas internas. Também no mês passado, só que no dia 27, faz alguns dias só. Paraná Pesquisa já crava que Flávio Bolsonaro e Benedita da Silva são favoritos ao Senado no Rio de Janeiro. Sofia, para ele negociar com o irmão e falar, ó, tenta o Senado por São Paulo, é 2 minutos. Tá? É isso que o Flávio... Essa jogada do Flávio. Especialmente se ele aparecer bem na pesquisa presidencial. Levantamento divulgado nesta terça ouviu 1.680 eleitores entre os dias 19 e 23 de maio. Maio, isso daí. Margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Flávio Bolsonaro e a deputada Benedita da Silva surgem como favoritos. Eleito em 2018, Flávio está em seu primeiro mandato na casa, já Benedita foi a primeira senadora negra da história do país. Ela exerceu o mandato entre 95 e 98, quando se candidatou a vice-governadora na chapa encabeçada por Antony Garotinho, parceria que saiu vitoriosa nas urnas. Como é que tá o cenário 1? Flávio Bolsonaro tem 39% dos votos para o Senado, Benedita 27%, Clarissa Garotinho 18,4%, Alessandro Molon 15,1%, Aniele Franco tem 14,5%, Pedro Paulo tem 13,7%, cara próximo do Eduardo Paes, Carlos Jordi tem 11,3%. Cenário 2, Flávio Bolsonaro tem 38%, Benedita 26%, Cláudio Castro disputando o Senado 23%, Clarissa Garotinho 17%, Aniele Franco 14%, Alessandro Molon 14%, Pedro Paulo 12%, e aí vem os não, branco e nulo, e não sabe, não respondeu. Cenário 3, Flávio Bolsonaro dispara e vai a 40% dos votos, Benedita 27%, Clarissa Garotinho 19%, Alessandro Molon a 15%, Aniele Franco a 15,4%, Pedro Paulo 14%, Carlos Portinho 6,5%, nenhum, branco 10%, e aí são os outros status. Assustador, né, Sofia, que Alessandro Molon e Aniele Franco nem se movem direito, e que Clarissa Garotinho tá indo bem no Rio. Cara, eu não esperava ouvir o sobrenome Garotinho tão cedo novamente. Mas, aparentemente... o povo carioca quer eleger um novo Garotinho. Pedro Paulo, Carlos Jordi, enfim. E isso já tá gerando brigas no PL, tá, gente? Outra informação que a Bela Megali traz... a ala do PL se recusa a apoiar escolhido por Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro para o governo e provoca um racha. O escolhido deles é Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, do União Brasil. Então tá rolando uma briga dentro do partido. E você vê, Sofia, essa candidatura a Flávio pode vir forte. Ele tá em conluio com o governador do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro. Tá? Então a gente não tá falando de um cara que tá vindo só da questão da extrema-direita. Ele tá vindo da política de base do Rio, que é da onde os Bolsonaros vieram. Então ele tá dialogando com essa questão da pauta da segurança pública, ele tá conversando com essas questões legislativas da Alerj. O Flávio é perigosíssimo, tá, gente? E ao mesmo tempo ele não deixa de ter, como bom primogênito do pai dele, o discurso ideológico. E ele tá nas redes dele, de 14 de maio, pau no Alexandre de Moraes e a questão da política do Rio de Janeiro. No dia que passa, o tempo conta a nosso favor, as pessoas vão tomando conhecimento da realidade. Vão vendo que não há individualização das penas, que há uma perseguição implacável contra o presidente Bolsonaro e, infelizmente, para o Alexandre de Moraes, vale tudo para condenar e humilhar o presidente Bolsonaro, inclusive, Júlia, destruir os pilares democráticos na nossa Constituição, princípios da ampla defesa, do devido processo legal, como eu falei, da individualização das penas, e vale também destruir as vidas de centenas de brasileiros que, obviamente, não tinham que estar sendo condenados a essas penas absurdas. Então, quanto mais passa o tempo, mais vem à tona a realidade dessas famílias, as pessoas vão se sensibilizando com quem é perseguido injustamente. É por isso que o presidente Bolsonaro está tão na frente do Lula nas pesquisas como nunca esteve na história. É por isso, Júlia, que a gente tem a convicção de que o Lula está desesperado para fazer esse monte de coisas bacanas, legais, mas vai tirar o dinheiro de onde?
Vai ajustar as contas públicas antes ou vai querer continuar indo para a linha de aumentar impostos, criar novos impostos, de rastrear quem quem movimenta até 5 mil reais de Pix na sua conta para cobrar imposto de renda deles? Então é isso, Sofia. Pânico moral, ataque no Alexandre de Moraes, política típica do Rio de Janeiro. Eu acho que o Flávio pode ser um candidato competitivo ou um vice para domesticar, por exemplo, o Tarcísio de Freitas. Pois é difícil dizer qual que é a intenção com isso aí, mas eu acho que é possível sim essa sua leitura de domesticar talvez não só o Tarcísio, né? Domesticar vários Tudo, outros né? candidatos que estão tentando se colocar na direita. Porque a gente estava hoje mesmo na live, mais cedo, aqui conversando com a Daiane, sobre como o Diego Feijó, que foi aquele jornalista que deu o furo no caso do primo do Nicolas, Uhum. que, de acordo com ele, a fonte que vazou para ele que o primo do Nicolas tinha sido preso por tráfico era de dentro do próprio PL, e a leitura que ele fez sobre isso, ele falando lá a revista Fórum, foi a de que isso era para baixar a bola do Nicolas. Então você vê, tá tendo aí por parte de toda a extrema-direita e do clã Bolsonaro e do PL, uma tentativa de baixar a bola dos outros candidatos de maneira geral. Por quê? Porque tá um pega pra capar lá dentro. Tá todo mundo querendo virar presidente. A verdade é essa. Se por um lado no lado da esquerda, tem uma situação que parece que não tem candidato, se o Lula não concorrer, quem que vai? Uhum. Na direita, eles estão com o problema contrário. Tá sobrando candidato. E à medida que está chegando cada vez mais próxima da eleição e que não está claro quem vai ser o candidato da extrema-direita, eles vão começar cada vez mais a se matar entre eles. Sim. E eu acho isso lindo. Eles vão se autodestruir. Se bobear, a extrema-direita vai fazer mais para eleger o Lula do que a própria esquerda, simplesmente porque um vai começar a bater no outro. E, cara, a gente tá o quê? Em junho de 2025. Pensa o quanto que esse pessoal ainda vai se matar entre si quanto mais for se aproximando das eleições. Só digo uma coisa, tá? Briguem. Briguem, desgraçados. Briguem muito. E aí, Pedro, que a gente vê o quanto que isso é um projeto de poder individual para esse pessoal. Porque se fosse assim uma questão de um projeto da extrema direita, a essa altura, o Bolsonaro teria que já escolher quem vai ser o candidato e dizer, o candidato é esse aqui. E com isso, dá uma segurada nessas brigas patricidas aí. Uhum. Ele não vai fazer isso. Ele vai até o final dizendo que ele é o candidato, porque a questão é ele. Foda-se o resto da extrema-direita. É isso. E eu acho que também, de uma certa forma, Sofia, essa questão da sucessão, o Bolsonaro não tá errado de ter medo. Senão eles vão perder esses votos. Sim, sim. Eu concordo. Realmente, não tá errado, não. Agora, pra gente, isso é ótimo, que continuem se matando. Briguem, todos. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Pô, esse corte foi melhor do que eu pensei. Foi bom. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.